Sem sonhos, Deus na sua velhice fez com que ele sonhasse. E ele acreditou nos sonhos de Deus. E ele se transformou de pai exaltado para pai de nações. Ele foi pai de todas as nações, inclusive o pai da fé, a qual Deus teve a alegria de chamá-lo. E eu acredito que se você está aqui, porque você é uma pessoa de fé. Fé em Jesus, fé no Senhor, fé na sua palavra. E nessa fé, nós vamos aqui receber uma palavra que Deus tem para nós hoje, palavra de vitória. Amém? Você me ajuda a pregar hoje? Pronto, quando a gente lê o texto, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 em diante. 2 Crônicas 32, versículo 1 até o 8. Vamos aprender com um dos reis que foi muito abençoado por Deus, Ezequias. A história de Crônicas é muito interessante e tem momentos particulares. Em Crônicas, são as crônicas dos reis de Israel. Infelizmente a gente via uns ciclos. Haviam reis que temiam a Deus e obedeciam a sua palavra. E diante dessa postura, Deus abençoava o seu reinado. O povo prosperava, Israel prosperava. Mas havia outros reis que não temiam a Deus e que não obedeciam a sua palavra. Eles sofriam, o reino sofria, todo mundo sofria. Ezequias foi um desses reis que decidiu obedecer a Deus, que decidiu adorar o Senhor, que decidiu seguir os princípios da sua palavra. E Deus o honrou e Deus o abençoou. É exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida também. Estamos aqui porque amamos a Deus. Estamos aqui porque amamos a sua palavra. Estamos aqui porque estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Então Deus vai nos abençoar. Amém? Quem achou diz amém? Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com um grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do nome do exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que com ele está. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém? Espírito Santo, fala conosco. Queremos mais uma vez também receber a palavra do Senhor e descansar na tua palavra. Crendo no agir do Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Pela leitura do texto, você já consegue entender porque Ezequias foi um rei muito abençoado. A sua atitude, a sua postura, as ações que ele tomava diante de circunstâncias difíceis. Não é bem o que a palavra iria destacar aqui, mas eu já chamo a atenção aqui para algo especial que me veio aqui agora. O texto começa dizendo que depois de tudo que Ezequias fez com fidelidade. Escute. Esse momento acontece
logo depois de Ezequias ter restaurado todo o culto a Deus, Judá estava devastada, o templo estava quebrado, estava tudo, como a gente fala aqui, esbagaçado. Ele reestruturou toda a casa do Senhor, ele colocou os cultos para acontecerem, ele trouxe de volta o povo, a presença de Deus, e o povo estava ali, e aquele momento Judá estava num momento de muito júbilo, de muita alegria, de muita paz. Logo depois disso, vem um ataque do inimigo. Será que às vezes assim também acontece na nossa vida? A gente vai fazendo tudo certinho, né? Vai buscando a Deus, vai cuidando da nossa vida, vai sendo fiel, vai trabalhando, vai fazendo. Aí a gente, pronto, agora vai tudo dar certo na minha vida. Agora eu sei que não vai ter mais problema para mim. E de uma hora para outra vem o problema. Mas escute, se você está em Deus, se você está no Senhor, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E é esse cuidado do Senhor aqui que a gente vê Ezequias aqui trabalhando e instruindo o povo. Ele recebe a ameaça. O rei da Assíria, chamado Senaqueribe, com um exército muito grande. Há um detalhe também para quem gosta de história. Nos tempos aqui do início de Israel, dos reis de Israel, todos os exércitos sempre foram maiores do que o exército de Israel. Israel, a princípio, nunca teve um exército numeroso. Só para mostrar que quem era o Senhor era Deus sobre a vida daquele povo. Então os exércitos facilmente cercavam Israel e ameaçavam. Diante de tudo isso, diante dessa opressão, Ezequias começa a tomar aqui algumas atitudes que são lições para a vida da gente. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para a sua vida. Mas a gente precisa então entender e estar preparado para momentos assim. A primeira coisa que ele procurou saber, e como atitude sabiamente, foi procurar conselhos. Sabe, amados, às vezes a gente se depara com um problema na nossa vida. Você já parou para prestar atenção que às vezes o primeiro pensamento que a gente tem é de se isolar? E às vezes de querer resolver a coisa sozinho? Ou às vezes vai esconder o problema, vai guardando, vai ali se fechando dentro daquela situação difícil e não procura uma direção, não procura uma orientação, não procura ali um conselho. Amados, isso é abrir todas as portas, sabe, para que realmente a pessoa se afunde e ela seja destruída. A palavra de Deus diz em Provérbios 11:14, só ouça: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Olha o que ele diz aqui, logo no versículo, versículo 3. Consultou seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente tem um problema, amados. A gente precisa, sabe, de um direcionamento. A gente precisa então procurar conselhos. Obviamente, não vai pedir conselho a qualquer pessoa, porque tem gente, sabe, que no lugar de te ajudar pode te colocar mais para baixo. Mas Deus sempre coloca anjos do nosso lado. Deus sempre levanta pessoas que estão ali. Às vezes, amados, Deus, Ele vai usar uma pessoa ou pessoas para ser instrumento dEle na nossa vida. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos existe segurança, existe sabedoria. Isso tem que ser exercitado em todo o tempo. Às vezes num casamento, às vezes o marido está passando por um problema que a esposa não sabe, e vice-versa. Não pegue uma direção, vai querer resolver sozinho. Não, meu irmão, não, minha irmã. Isso é sabedoria, é entendimento. Olha só, eu e você, nós precisamos de Deus. E eu e você precisamos uns dos outros também. A gente precisa. Provérbios vai dizer que diz que em todo tempo ama o amigo, porque na hora da angústia vai nascer um irmão. E às vezes não é nem uma questão de uma maldade. Geralmente acontece com pessoas que têm um senso de responsabilidade muito grande. E para não dar trabalho, para não incomodar, se fecham tentando cuidar da sua vida sozinhas. Não conseguem, irmãos.
A gente precisa. Olha só, lembra de Jesus quando ele veio para a missão dele? Será que Jesus poderia sozinho resolver tudo o que ele veio resolver aqui? Sim ou não? Sim, poderia tranquilamente. Mas ele fez isso? Não, ele procurou pessoas. Ele formou discípulos. Ele andava com gente. Ele se aconselhava. Ele instruía. Ele orava junto. É Deus ensinando que a gente precisa um do outro. O isolamento muitas vezes nos leva à derrota na nossa vida. É o primeiro conselho que a gente aprende aqui. Amém, amados? O segundo é interessante que diz no versículo 4. Ele diz: ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? A estratégia foi, ali Judá, ela tinha nascentes e tinha uma rede de água que abastecia a cidade e que passava exatamente pela região que o exército de Senaqueribe estava acampado. Ou seja, lá eles iam encontrar água para estarem ali, irmão Antônio, e ficarem o tempo que precisarem. Não ia faltar água. Ele disse: pronto, primeira coisa, vamos cortar a fonte de força deles. Por que eles vão chegar aqui e vão encontrar água? Não, fechou. O que isso ensina para a gente? Olha, tem problemas na nossa vida que a gente precisa cortar a fonte de alimentação deles. Tem problemas na nossa vida que a gente não se toca e está alimentando o problema. Está nutrindo esse problema, está fortalecendo esse problema. Tem horas que a gente precisa cortar, eliminar. Quer um exemplo prático? Porque aqui ninguém tem isso, mas de repente você conhece alguém que de repente tem uma gastura de gastar mais do que ganha. Você conhece gente assim? E quer ver uma coisa, é quando ela recebe aquele cartão mágico chamado cartão de crédito. Meu Deus, é uma maravilha. Sai falando em língua estranha quando faz um cartão. Ainda mais quando diz que o limite é de 5 mil, 16 mil lá, olha, pronto. Aí, meu Deus do céu, não pode passar num lugar e vai comprando, e vai comprando, e vai comprando. Como eu sempre falo aqui, aí chega o que depois? A fatura chega. E agora? Quem poderá me ajudar? Jesus, está aqui minha fatura. Pastor, derrame o óleo aí para Deus abrir a porta. Não. Quer um exemplo de tapar essa fonte aí? Quebra esse cartão. Ajeita aí as coisas. Quem está entendendo isso? Ah, pastor, eu tenho uma compulsão. Eu estou percebendo que eu estou com insônia. Estou percebendo que a minha cabeça, está confusa, muita coisa. Eu estou com um descontrole. Eu não saio mais de rede social. Eu fico com gastura. Eu solto o telefone 2 minutos, eu fico olhando assim para ele, eu pego de novo para olhar. E eu boto uma foto lá, aí eu fico engasturado para ver quantas curtidas vai ter. Toda hora eu fico olhando isso. Sabia que isso não é saudável, né, gente? Isso não é saudável. Tem gente desenvolvendo neuroses, compulsões, problemas psicológicos por causa dessas questões aí. Quer uma dica? Desinstale um pouquinho, tira esse Instagram, exemplo, tira do celular. Eu tenho certeza que você não vai morrer. Não morre não. Não morre. Pelo contrário, você corre o risco de descobrir que tem um mundo à sua volta, um mundo real, um mundo verdadeiro. E você vai se ocupar com outras coisas. Tem problemas, amados, que a gente precisa deixar de alimentar, cortar da nossa vida a fonte do alimento. Outras e outras situações que eu tenho certeza que você que tem Espírito Santo, Deus está falando com você. Eu preciso cortar isso aqui na minha vida. Eu preciso parar com isso na minha vida. Quem gosta de doce aqui? É bom, né? Mas é ruim. É bom, mas é ruim. Vai trabalhando nisso. Por que o inimigo vai chegar e vai encontrar vantagem para nos atacar? Não pode. Quem tem que fazer isso? Quem tem que cuidar, perceber essas coisas? Eu preciso. É igual a velha história do vazamento na parede, né, Ítalo? A gente olha assim, tem um vazamentozinho ali, uma manchinha. Depois eu vejo isso. Vai passando os dias, né, Bruno? Cada dia a manchinha vai aumentando, vai aumentando. Quando você olha, está mofado. Quando você for olhar,
a parede já caiu. Por que não consertou logo? Por que não cortou logo o problema? Ezequias foi lá, fez o conselho, o povo foi lá e tapou as fontes. Se depender de nós, esse exército vai morrer de sede. Então, se depender de mim e de você, esse problema vai morrer esturricado, não vai mais atingir a gente. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Diz para o seu irmão com todo respeito: irmão, tapa essa fonte. Tapa essa fonte aí. Tapa. Viu? E se possível for, bote um concreto em cima, faça uma laje, chama o missionário Daílson, ele bota logo um gradil, laje, para não abrir mais. Amém? Amém? Depois, uma coisa muito interessante, versículo 5. Depois, com grande empenho, ele consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo na cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Simplesmente o que foi que Ezequias fez aqui? A parte dele. Exército estava pronto para atacar, exército muito numeroso. Vamos lá, gente, com empenho. Tem muro quebrado? Tem. Vamos consertar esse muro. Vamos ajeitar. Vamos fazer torre de vigia. Constrói as torres de vigia. Está faltando escudo, está faltando lança. Vamos fazer os escudos, vamos fazer as lanças. Porque se esses caras venham para cá, o pau vai quebrar. A gente não vai se entregar assim, não. Isso é o que a gente entende por fazer a parte que nos cabe. Durante muito tempo, o povo de Deus pensa o seguinte: está nas mãos do Senhor, Deus vai fazer tudo, Deus vai prover, Deus pode fazer tudo, irmãos? Amém? Deus pode fazer tudo? Amém. Escute, uma coisa para você, um toque: Ele só não vai fazer o que a gente pode fazer. Deus só não vai fazer o que eu tenho que fazer. É interessante isso. Em tudo, vai para a palavra e observa. Deus é Deus do impossível, é Deus do sobrenatural, é Deus sobre todas as coisas, mas no campo natural Ele vai utilizar a mim e a você. Eu tenho que fazer minha parte nisso. Eu tenho que colocar a mão na massa nisso. Eu que tenho que tomar decisões na minha vida, atitudes e correr atrás daquilo que Deus tem para mim. Não posso esperar que Deus vá fazer tudo, porque Deus, eu estou sempre lembrando isso aqui, Deus é Pai. Deus é Pai. E é um Pai extremamente responsável. Deus, como um Pai responsável, Ele não estraga os seus filhos, não. Ele não mima os seus filhos, não. Ele só vai entrar na hora que Ele vê que a gente... Opa, já fez tudo, meu filho? Deixa eu ver. Agora eu entro. Se não... que é que às vezes, pastor, eu quero muito um milagre na minha vida. Deus tem poder para fazer esse milagre. Ele vai fazer esse milagre. Quando Ele vê também a nossa atitude de fé. Fazer a parte que me cabe. Porque a gente, Senhor, faz a obra, faz a obra. Não é errado eu pedir isso. Não é errado eu pedir a Deus um milagre. O que eu preciso também é pedir a Deus que Ele me mostre, sabe, Celso, o que está faltando eu fazer. Senhor, eu quero trabalhar, ter um emprego muito bom. Abre umas portas para um emprego que eu ganhe um salário digno. Amém. Você está se preparando para isso? Está fazendo algum curso? Está estudando? Está se informando? Quem está entendendo isso aí? Amém? Às vezes o cara diz, eu quero ser dono dessa empresa aí. Eu quero ser dono, meu sonho é ser dono. Quer dizer, o cara vai lá... Tá, você sabe fazer o quê? Eu sei fazer meu nome. E bonito, aí. Não tem uma pessoa que faça mais nome bonito do que eu. E o que mais? Não. Eu tenho Deus na minha vida. Sim, e o que mais? E você? É igual Deus vai chegar para mim, para você um dia e perguntar assim: ei, o que você tem aí em tuas mãos? No domingo retrasado, foi domingo retrasado, a gente estava falando sobre a parábola dos talentos. Ítalo até repostou um vídeo do missionário Breno, que eu gosto demais dele, falando sobre os talentos. Escute, o Senhor viajou e deixou com 3 servos os seus bens. Talentos são recursos, eram a moeda da época. A um deu 5, a outro deu 3, eu nunca lembro das contas, e o outro deu 1. Mas escute,
A ênfase está no seguinte palavra: deu a cada um conforme a sua, quem sabe, capacidade. Ou seja, todos nós temos capacidade. Deus nunca vai nos dar algo que a gente não tenha condição de fazer. Porque Deus é justo. Ele nunca vai cobrar de mim algo que eu não sei, algo que eu não tenho condição. Até porque é Ele que me dá esse dom. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus fez você capaz. Fez você capaz. Pode dizer para o seu irmão: irmão, você é capaz. Diga aí para ele: você é. Se alguém te disse um dia isso, é porque nem conhece Deus, nem conhece você. Não tome isso para a sua vida. E de posse desse entendimento, meu irmão, minha irmã, vamos fazer a parte que nos cabe. Vamos fazer que nem Abraão, vamos sair da tenda, vamos correr atrás, desempregado, vamos espalhar currículo. Não manda só pelo celular não, vai lá para a pessoa ver o seu rosto, vai lá para a pessoa ver você, seu interesse, faz isso. Aí Ezequias mandou, tem escudo, tem lança, o muro está consertado, de qualquer forma, se vier, Bruno, a gente está pronto para a briga. A gente sabe que Deus vai agir, mas a gente também faz a nossa parte. Não é falta de fé, é entendimento sobre a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Grave isso no seu coração. Deus vai fazer tudo, menos a nossa parte, porque a nossa parte é nossa. Amém? E encerrando, para a gente orar, ele diz aqui que o Senhor fala através dele no versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior que o que com ele está. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Isso significa dependência de Deus e confiança na sua palavra. Ezequias tinha plena consciência. Você viu? Não tenham medo do enorme exército da Síria. Era um exército muito maior do que o deles. Eles estão confiando na força deles. Algumas traduções dizem: com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Nós vamos enfrentá-los não na nossa força, mas na dependência de Deus. Deus está conosco. Escute, Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Meu irmão, deixa eu falar isso para você de novo. Deus está na sua vida. Ele está com você todo tempo. Coragem, ânimo, confiança. Creia nessa palavra. Descansa nessa palavra. E diante disso, o resultado disso só vai ser o quê? A verdadeira vitória na nossa vida. Diante dessa palavra, amados, o Senhor quer reforçar conosco nessa noite que nenhuma vitória em Deus vem para a gente de mão beijada, não. Que o Senhor tem sempre, diante de grandes promessas para a nossa vida, a gente tem grandes desafios para encarar. Não vai ser fácil. Ele nunca disse isso, que ia ser fácil. Como eu gosto sempre de falar, Deus nunca disse que ia ser fácil, mas uma coisa que Ele disse foi que Ele ia estar conosco. E Deus conosco, a gente toca para cima. Eu não sei em que fase você está, eu não sei o que é que você tem passado, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, né? Dia 18 de agosto, aqui, você veio para cá, para lembrar para você que Ele te ama, que Ele tem vitória assim para a sua vida, que os inimigos de vez em quando vão se levantar assim, situações que vão fugir do seu domínio, do seu controle, do seu alcance, e que a gente precisa, sabe, primeiramente sair disso, nunca se isolar, mas procurar conselhos. Repito isso, Deus levanta anjos sim na nossa vida, e não fica esperando um anjo de asinha não, com a orelha não. São pessoas que Deus usa, pessoas que o Espírito Santo vai testificar no teu coração, e vão te aconselhar. Não se isole. Deus vai mostrar que coisas que você tem que cortar a fonte. Tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo assim: ó, quando chegar em casa, bora resolver logo isso, bora cortar, vamos tapar essa fonte, vamos concretar essa fonte, para não alimentar mais esse problema. Amém?
Depois ele vai dizer o seguinte: agora, e você vai fazer o quê? Vou continuar fazendo a minha parte. E por último, dependendo sempre de Deus. Dependendo sempre do Senhor. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Você pode fechar os seus olhos? Deus está aqui. E você pode falar com Ele nesse momento. Comece a orar. Em nome de Jesus. Hoje, culto palavra de vitória. Deus tem vitória para os seus filhos. Ele quer que cada um de nós saia daqui hoje descansando na sua palavra. O exército inimigo tem